A quarta pregação sobre o dilúvio, pregações bem panorâmicas, tentando tirar algumas lições sobre este evento tão importante na história da humanidade. Eu coloquei como título Evolucionismo, um dilúvio de problemas. Vamos tocar em 2 pontos hoje. Estamos vendo 6 observações sobre o dilúvio, já vimos 2, que é como os animais vieram, e fizemos várias comparações entre a arca e a salvação em Cristo. Fizemos 6 observações, nos tomou 2 pregações este assunto. Então, hoje eu quero ver mais dois pontos, ou 2 observações, para nós meditarmos sobre o dilúvio. O texto é longo, não vou ler, porque já li na primeira pregação e prevenindo que não iria ler mais porque toma bastante tempo, mas para vocês saberem, é de Gênesis 6 e 11 até 7 e 24. É o capítulo, esses 2 pedaços de capítulo aí que eu vou abranger. Os 2 pontos de hoje são: primeiro, por causa de uma promessa do próprio Deus, a humanidade não poderia ter sido destruída. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, a que nós nos agarramos com fé, uma fé dada por Ti, portanto, de origem divina e apropriada por nós, pela Tua graça. Não queremos saber de provas além do que está escrito nas Escrituras. Obrigado pelo conforto que nós temos em crer nestas coisas, mesmo muito misteriosas, algumas estranhas ao nosso olhar, misteriosas e esquisitas, e acima da nossa compreensão. Certamente não temos todos os registros de tudo que aconteceu aqui, mas esse conforto vale ouro para nós. Quantos seres humanos se angustiam querendo explicações de todo jeito, negando a Tua palavra, e se contorcem em todo tipo de filosofias e pensamentos, e ideias e estudos chamados científicos, mas cada vez se angustiam mais, porque não vão encontrar nunca uma resposta certa à parte das Escrituras. E esse conforto que o crente tem é um presente de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Teria sido uma pergunta interessante fazer: Deus poderia ter destruído a raça humana por causa do dilúvio? Vou destruir tudo, não vou deixar ninguém, nem mesmo Noé. Não poderia. Ele próprio não poderia ter encerrado a humanidade ali. Por quê? Porque ele mesmo resolveu prometer algo espetacular, contido em Gênesis 3 e 15, que eu já preguei sobre isso, não vou mais nem tocar no assunto, mas que falava de um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Já explicamos, apenas lembrando, obviamente, que esse descendente é o Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar no mérito, mas eu quero enfatizar que Deus limitou a si próprio, quando Ele disse que viria um descendente da mulher. Então a raça humana, a partir deste momento, não poderia ser destruída, pelo menos até quando viesse esse descendente da mulher. Não vai ser destruída nunca, por causa dos eleitos. Mas eu quero lembrar este aspecto de que Deus, algumas vezes, limita a si próprio, sempre que faz uma profecia, porque Ele torna aquela profecia obrigatória. Então, a partir daquele momento, Ele mesmo não pode, e nem quer, mas eu quero observar o aspecto de poder fazer nada para mudar aquilo. Então, na prática, isso significa que é totalmente próprio nós aguardarmos de Deus o cumprimento de tudo o que está escrito
nas Escrituras. E esse aguardar aqui pode até adquirir uma certa conotação de uma cobrança a Deus. Pode adquirir. É próprio o crente, no meio das suas aflições, suas angústias, das suas impaciências, dizer: Senhor, mas tu prometeste. Senhor, tu prometeste. Noé poderia ter dito, se Deus dissesse: Noé, resolvi destruir a raça humana inteira, eu lamento muito, inclusive você. Senhor, tem uma coisa errada. Tu não podes fazer isto. Cadê o descendente da mulher? Interessante. Não aconteceu, é claro. Deus não disse assim para Noé, mas cabe ao crente, sim. Eu quero tocar neste ponto aqui. Esta espécie de cobrança a Deus. Eu entendo que isso é exercer fé e deixa Deus honrado e satisfeito quando um crente se apega a uma promessa das Escrituras e não quebra em mão dela de jeito nenhum, e dizendo: eu estou esperando, Senhor. Eu quero apenas alertar dois cuidados que o crente deve ter em momentos assim. Primeiro, conhecimento do que ele de fato prometeu, que é um desastre o crente dizer assim: mas tu prometeste, Senhor, e Deus aparecer ali ao lado dele e dizer: prometi, não. Mostra onde? Aqui, no lugar tal e tal. Não entendeste nada. Essa sua interpretação está completamente fora do contexto, errada, distorcida, não prometi coisa nenhuma. E esse é um problema grande. Muitos crentes, talvez até de boa vontade, esperam de Deus e cobram de Deus algo que Ele não prometeu. Então, se você, e quando você for conversar com Deus, dizer: Senhor, estou esperando, e essa cobrança aí sobre Deus, façam com conhecimento de causa. Ou seja, tenha certeza de que Deus de fato prometeu aquilo nas Escrituras. E a segunda coisa é uma atitude de reverência, de humildade. Humildade. Eu não gosto da ideia de que nós podemos exigir de Deus cumprimentos de profecias. Interessante que quando eu ofereci uma Bíblia para meus pais, ainda não crentes, eu disse que Deus disse que a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então está aqui agora a palavra de Deus, agora podem ouvir e exigir dele o cumprimento, coisa assim. A palavra está lá. E me doeu depois. Digo: não gostei de eu ter escrito e exigir dele, ainda mais para dois não crentes na época. Eu entendo que o exigir tem sentido, com muita humildade e reverência e tudo, mas eu não uso mais esse termo. Quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Ao mesmo tempo, esse cobrar dele, como já comentei, não deixa de honrá-lo. Quando um filho diz: papai, tu prometeste me dar sorvete. Meu neto ontem ganhou 4 picolés, porque a mãe prometeu que se ele ganhasse uma competição de natação, ele ganharia 2 picolés. Ele ganhou 2. Então 2 vezes 2, 4. Mãe, 4 picolés. Então, se ela não desse para ele, ele exigisse, ele estaria honrando a ela. Eu entendo que tu tens palavra e tu vais cumprir o que tu me prometeste. Então, é uma espécie de uma honra ao outro, você esperar o cumprimento da palavra dele. Então, há lugar, sim, para o crente esperar fortemente e, entre aspas, cobrar de Deus. Mas faça isso com muita humildade. Sua exigência ou sua cobrança não deve conter um pingo de arrogância. Se dispa disto diante de Deus. Já começa a entrar numa área não agradável ao coração deste Deus.
existem belas orações no Velho Testamento, mescladas de uma certa cobrança de coisas que Deus prometeu e humildade. Procure ficar ligado quando você vê uma oração desse tipo e procure observar e aplicar para si próprio. Eu vou fazer isto, eu vou conversar mais com Deus e dizer que estou esperando nele, a palavra dele, o cumprimento da palavra dele e tudo, ao mesmo tempo em que eu o respeito e o reverencio e faço isso com muita humildade. Então, essa é uma observação que eu queria fazer sobre essa questão do dilúvio. Não podia ter sido de destruição total da raça humana, pelo próprio Deus, que se limitou a isto com a profecia dele. A segunda observação é que o dilúvio foi violento e total, quer a ciência evolucionista, em sua quase totalidade, aceite ou não. Vamos a Gênesis 7, eu quero enfatizar aqui apenas alguns versículos. Gênesis 7, 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então, a água embaixo, de baixo para cima, e água de cima para baixo. Dois movimentos gigantescos de água, tanto internamente que tinha na terra e foi para cima, e uma atmosfera que envolvia de água, uma camada de água que envolvia a terra, desabou sobre a terra. E houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, sobre a terra, a ideia de totalidade. Versículo 17 a 20, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre nós na terra. Interessante, muitas vezes a palavra terra, dando uma ideia de totalidade. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Tudo. 15 côvados, mais ou menos uns 13 metros, acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Em geral, a ciência, como já comentei, evolucionista, em sua quase totalidade, eu digo dos cientistas, não aceita o dilúvio universal, um dilúvio que houve nas proporções que a Bíblia coloca, porque isso derrubaria a teoria das camadas geológicas em que eles se baseiam para afirmar que foram depositadas camadas de maneira organizada, lenta e regular ao longo de séculos, milhares, até milhões de anos. Se isso desaparecer, desaparece a própria teoria da evolução. Só que há muitos argumentos à parte da Bíblia, que contrariam a teoria das camadas geológicas e dificultam a vida deles, porque apontam para um cataclismo de alcance mundial, perfeitamente compatível com o dilúvio bíblico, conforme a Bíblia ensina, foi total. Há um livro, cuja tradução em português é O Notável Nascimento do Planeta Terra, de Henry Morris. Ele alista 32 evidências ou argumentos a favor de um dilúvio universal e que dificulta a teoria de quem nega isto. E eu copiei alguns, vou citar alguns com aspas, porque é deste livro. Tradições de um dilúvio em muitas partes do mundo. Qualquer livro que você lê sobre o dilúvio vai conter este argumento. Muitas civilizações contêm histórias, lendas e tudo mais apontando para um dilúvio enorme. Convergência do aumento de idade na época do dilúvio, ou logo depois do dilúvio. Agora, uma observação
entre aspas, entre parênteses. Com a abertura da comporta dos céus, no versículo 11 do capítulo 7, desapareceu a camada de água em torno do mundo, que tudo indica servia de proteção contra os raios solares, e que permitia uma vida muito longeva dos habitantes, 600 anos, 700 anos. E logo depois do dilúvio, a idade dos seres humanos foi caindo drasticamente, até que estabilizou em torno de 100 anos, mais ou menos, que é o máximo que a gente conhece hoje em termos de idade, até, ou se falar até 100, 110, 115 anos, pessoas, mas de uma maneira já quase para ir para o livro Guinness de recorde. Então é em torno, no máximo, 100 anos, mais ou menos. E isso foi logo depois do dilúvio, essa queda muito forte. Voltando então a citar o livro. Ocorrência em toda a terra de sedimentos colocados pela água. Elevação recente de grandes montanhas. Recente, digo, de alguns séculos, poucos milhares de anos, bem poucos, em comparação com milhões e milhões de anos que a evolução sempre se refere. Fósseis marinhos no alto de montanhas. Como é que foram parar lá esses fósseis? Evidências de enterramento rápido de depósitos fósseis. Há muitos casos de animais que estão fossilizados e numa posição ou numa atitude de uma boca aberta, por exemplo, ou um movimento que mostrava que foi pego totalmente de surpresa. Não foi uma morte lenta, não, e foi realmente uma catástrofe que pegou, e muitos animais juntos. Distribuição em toda a terra de todo tipo de fóssil. Mistura frequente de fósseis aparentemente de eras diferentes. Distribuição espalhada de rochas vulcânicas recentes. Evidência de corpos marinhos em áreas desérticas. Dificuldade de explicar isto. Evidência de recente aumento drástico do nível do mar. Ocorrência universal de vales muito largos para rios estreitos de hoje. Eles não entendem bem. Lugares em que aparentemente correram rios larguíssimos ou correntes de águas gigantescas. E hoje os rios são mínimos comparados com essas larguras, não consegue explicar Grand Canyon e coisas desse tipo. Extinção súbita dos dinossauros e outros animais pré-históricos, que dizem que foi meteoros ou coisa assim. Os evolucionistas dizem que foi chuva de meteoros. A ausência de meteoritos nas colunas geológicas, dificultando a teoria deles. Rápido início do período glacial, existência de fósseis que atravessam várias das chamadas camadas geológicas. Eu li algo, mais ou menos, um tronco grande de uma árvore. Um tronco que atravessa várias camadas geológicas. Essa camada aqui foi há 1000 anos, aqui foi há 10 mil anos, aqui foi não sei quantos mil anos, e a mesma árvore. O fóssil da árvore, o resquício lá, mas apontando visivelmente para um objeto, no caso estou dando exemplo de uma árvore, em que atravessa várias camadas geológicas. Evidências de existência humana nas mais antigas eras geológicas entre aspas, que eles chamam de eras geológicas, que não tinha nem resquício ainda de ser humano, e que há resquícios claros, inclusive pegadas de seres humanos em camadas que seriam, de acordo com eles, tão antigas que não havia ainda raça humana. E as dificuldades continuam, e a polêmica continua, e vai continuar até Cristo voltar. Até nem quando Cristo voltar, depois ainda, porque ainda vai haver, durante o milênio, ainda vai haver revolta lá no final do milênio, então não vai ser extirpado totalmente o mal da terra.
e estou falando aqui de mal no sentido de ceticismo, de resistência em crer nas Escrituras. Eu quero enfatizar que nós crentes não somos contra a ciência, desde que a ciência se adapte às Escrituras. Isso aqui, um cientista ouvindo isso aqui, era para mandar prender, matar. Um dia eu ouvi de alguém muito querido meu dizer: é uma pena que vocês crentes fazem um mal tão grande à raça humana que os cientistas têm que exagerar e têm que dizer até mais do que eles pensam, ou se arrogar mais do que eles são, porque eu estava reclamando nessa discussão da arrogância dos cientistas em afirmarem coisas que eles não sabem tudo. Não, mas eles não são tão arrogantes assim, não. Eles têm que ser para contrabalançar a arrogância de vocês, crentes, e o mal que vocês fazem no mundo com essa história de Bíblia, de que um Deus criou tudo. Então, é com prazer que eu digo que nós cremos na ciência, não somos contra a ciência. Não gosto da palavra cremos, não, mas não somos contra, aceitamos a ciência, claro, mas desde que a ciência se adapte às Escrituras. O comum, vocês sabem, é a ciência desprezar as Escrituras, até mesmo debochar das Escrituras, dilúvio incluidíssimo nisso. E há ainda aqueles que se chamam cristãos, que constrangem muito aqueles que creem de fato nas Escrituras, porque eles querem adaptá-la à ciência. É um problema grande isso. E isso resulta em doutrinas estranhas. Com relação ao dilúvio, por exemplo, há duas doutrinas, ensinos, não vou dizer doutrinas, até de eruditos bíblicos. Um é o ensino do dilúvio localizado. Então eles querem dizer que o dilúvio foi em torno da região ali do Monte Ararat, onde a arca pousou, que é na Turquia, e foi só ali. E citam passagens bíblicas que mostram que às vezes quando se fala em região, que fala em terra, fala em mundo, região não, fala em terra ou mundo, mas estão se referindo a uma região. Há passagens assim, de fato, nas Escrituras. Então tomam essas passagens e aplicam para o dilúvio. Só que aí eles encontram uma barreira de obstáculos, como alguns eu já coloquei aqui, do tamanho da extensão, cobriu toda a terra, e muitos outros. Isso constrange, porque são cristãos que não têm coragem de dizer assim: não aceitamos esse posicionamento da ciência de forma alguma, não tem jeito, não há conciliação neste ponto aqui. Tipo, não houve dilúvio? Houve, ponto. Agora pode chamar de fanático, de louco, de o que quiser, mas houve, acabou. Aí tem aqueles que dizem: não, mas então vamos conciliar a Bíblia com a ciência. Houve dilúvio, sim. Aí agrada ao cristão, agrada ao bíblico mesmo. Houve dilúvio? Houve, mas foi localizado, foi bem miudinho. Aí agrada os evolucionistas. Bom, se você aceita um dilúvio que não foi total, não matou toda a raça humana, à exceção dessa família de Noé aí vai. Que não cobriu todos os montes da terra, aí vai. Então pensa que agrada aos que creem nas Escrituras de uma maneira total e aos cientistas evolucionistas. E eu entendo que não agrada nenhum nem a outro. Mas seja como for, isso acontece. Tem outros que inventaram a chamada teoria do dilúvio tranquilo. Então foi um dilúvio que as águas subiram e desceram, mas não alterou nada de camadas, não houve grandes movimentos de terra, não houve cataclismos, deslocamentos gigantescos de água com terra, com lama, com rocha, com tudo. Não, foi tudo muito tranquilo, como uma piscina que você enche d'água e seca. Só.
Pronto. Então, eles acham que assim também agradam um e ao outro. Não explicam nenhum tipo de cataclisma pelo dilúvio, porque foi só água subindo e água descendo. Estranho, para citar apenas dois tipos de pessoas que querem defender ao mesmo tempo a Bíblia e a ciência evolucionista. Então, nós cremos na ciência, enquanto ela não nega, se adapta, ou pelo menos não nega as Escrituras. E quando eu digo ciência, eu deveria dizer a ciência do dia. Porque muitos gostam de dizer a ciência, os cientistas, a comunidade científica internacional. Essa é uma expressão que está na moda. Comunidades. Quando alguém diz isso, cale a boca. O pobrezinho do coitado do ser humano normal, cale a boca. Que a comunidade científica internacional esteve reunido lá na Suíça, sei lá onde, e resolveu isso, paramos de estudar, descobriram isso. Se acalme, se aquiete, porque não se discute mais. Aí daqui a alguns anos, a comunidade científica internacional descobriu que estava errada. Ele não diz dessa forma, né? Vamos dizer nunca, mas descobriu-se e tal. Eu fico olhando, às vezes, eu leio os artigos, revistas, fez uma descoberta agora, no universo, nas estrelas e tal, que isso foi contra uma teoria muito crida durante muito tempo, mas agora eles modificaram assim, isso passa quase desapercebido. Agora acumule esse tipo de informação durante 20 anos, a lista é enorme de coisas que mudaram. Então, a ciência, na realidade, é a ciência do dia, porque muda o tempo todo, é cheia de indagações e é formada por homens arrogantes, que se acham muito inteligentes, e de fato eles são inteligentes, sem dúvida, para padrões humanos, mas para Deus são como uma pulga, pior do que a pulga, porque a Bíblia não diz que Deus tornou as pulgas, a sabedoria das pulgas e humilhou, mas Deus diz que Deus tornou os sábios tolos, Ele distorceu a sabedoria dos sábios humanos e tornou louca a sabedoria dos sábios. Então são desprezíveis aos olhos de Deus no que concerne à arrogância e ao chamado conhecimento que eles têm das coisas. Vou encerrar lembrando que nunca qualquer comprovação científica colidiu com uma linha das Escrituras. Nunca. Agora, teorias há muitas, mas comprovação científica, no sentido exato de comprovação, de prova, nenhuma. Então, para nós, eu diria que ciência é o aprendizado da Bíblia, somado às limitadas comprovações e descobertas que os homens conseguem tirar, observando a Terra e o universo que Deus criou, conforme registrado na Bíblia. Graças a Deus pelas Escrituras, que não são um livro de ciências, não se propõe a ser isso, mas dão informações valiosíssimas, científicas, e que nós conseguimos, pela graça de Deus, entender como sendo tudo vindo de Deus, e não há aquela dicotomia, aquela diferença entre o que é científico e o que é religioso, místico, espiritual, como eles gostam de fazer. Não, para nós não há essa diferença. Deus é espiritual e é científico, porque Ele existe, e toda a ciência veio dEle. Então não há essa diferença entre o que é ciência e o que é religioso. Para nós tudo, não vou dizer nem a palavra religioso, para nós tudo é Deus, vem de Deus. Vamos orar. Obrigado, ó Deus Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Tudo vem de Ti e tudo vem dEle, porque tudo foi feito por meio dEle, para Ele, por Ele. Essa é a nossa ciência.
Obrigado por ela, obrigado por essa natureza bela, linda, apesar de que bastante danificada pelo pecado do homem. Mas mesmo assim, o que ainda tem ao nosso redor é belo de deixar a nossa boca aberta. Obrigado, Senhor, pelo que nos espera, de podermos, não vou dizer cobrar, que eu não gosto dessa palavra, para Ti, nem exigir, mas Te dizer com certa ousadia de fé, que esperamos sim o cumprimento de todas as Tuas profecias, feitas graciosamente para nós, poderosamente para nós, e nós aguardamos ansiosamente, enquanto isso nos deliciamos com as revelações das Tuas Escrituras, e nos deliciamos com as coisas que nós não conhecemos, porque não foram reveladas pelas Tuas Escrituras, Tu não quiseste assim. Nos deliciamos com a Tua pessoa, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com o Teu Espírito que habita em nós, com esse Deus triuno a quem nós adoramos. É em nome de Cristo nós Te agradecemos por isto tudo e pedimos misericórdia Tua por aqueles céticos que não creem na Tua palavra. Em nome de Cristo, amém.